Então, meus amigos, minhas amigas, vamos começar a falar sobre as duas únicas coisas. Tem gente que fala, às vezes eu falo as duas maiores coisas, mas não tem nada maior que isso. Então, para mim, são as duas únicas coisas que a gente tem que fazer para prosperar profissionalmente nos dias de hoje, no século 21, em 2021, com os recursos que a gente tem hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje e principalmente com o comportamento que os nossos clientes têm hoje, com o comportamento que o nosso entorno tem hoje, com o comportamento que o nosso é, a nossa atmosfera nos traz. Esse comportamento que o nosso entorno nos apresenta, ele exige da gente novos comportamentos, exige da gente novas reações, exige da gente novos padrões. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu entendi. A minha tela tá aí para vocês? Alguém faz um joinha para mim, por favor. Beleza, as duas únicas coisas. Eu entendi que existem duas coisas que não importa o que a gente faça, a gente, se quiser prosperar financeiramente, a gente vai ter que é, aprimorar. Aprimorar. Se a gente não fizer essas duas coisas, não é que a gente não vai prosperar, só vai prosperar assim, 2% do que prosperaria. Vai ficar uns 98, 99% que prosperaria sem prosperar. Pesado isso, mas é a verdade. Na minha concepção, tá? Mas é verdade pra mim, portanto, né? Cada um tem a sua forma de ver. Mas as duas únicas coisas, deixa eu dizer uma coisa muito séria pra vocês. Duas coisas estão acima de qualquer estratégia, plano ou ideia para prosperar profissionalmente. A gente pode ter, como eu escrevi aqui, a melhor estratégia, a melhor oferta, a melhor promoção, o melhor lançamento. A gente pode fazer uma compra por um preço inacreditável com o nosso fornecedor. A gente pode viver de repente uma situação onde o preço final sofreu um aumento no nosso mercado, então a gente vai ganhar mais. Não interessa. Nada disso se compara a essas duas coisas. Para mim, essas duas coisas estão assim totalmente acima e elas puxam e elas são as cabeças de qualquer estratégia, as cabeças de qualquer ideia que você tenha. O teu ecossistema hoje, ele precisa, você precisa responder ao seu ecossistema utilizando essas duas coisas, entendeu? Então, basicamente, as marcas mais valiosas do mundo, elas já sabem disso. Por isso que elas são as marcas mais valiosas do mundo. Agora, chegou a hora de você saber também. E não adianta a gente fugir disso. Repito, não adianta a gente falar assim, não é pra mim. Não adianta a gente falar assim, não sei fazer. Não adianta a gente ter a trava de ficar preocupado com o que vão pensar se a gente fizer. Porque se a gente não entrar nesse jogo, não jogar esse jogo, a gente vai prosperar 2% na minha visão do que prosperaria se fizesse. Certo? Tem a ver com mentalidade e comportamento. Porém, a primeira coisa dessas duas coisas que a gente tem hoje nas nossas mãos e que precisa saber jogar o jogo é audiência. Jafferton, você tá de palhaçada. Como é que você coloca a audiência? A turma do Chaves aqui. Porque eles sempre foram uma ameaça a qualquer audiência de qualquer outra TV, que não fosse o SBT, é óbvio. Se você pegar uma entrevista do Thiago Leifert numa faculdade, nossa, eu esqueci o nome da faculdade agora. Ele tá dando. O Thiago Leifert, quando ele era apresentador do Globo Esporte ainda, ele foi dar uma palestra numa faculdade que eu me esqueci agora. Que falha minha, mas tudo bem. Coloca lá no YouTube, entrevista Thiago, palestra Thiago Leifert, é incrível. E aí, ele é muito claro quando ele fala assim: o Chaves é uma ameaça. E quando ele fala isso, ele quer dizer que o Chaves era o Coringa do SBT. Por quê? Meu, o que põe 1 hora da tarde, 10 da manhã, 8 da noite? Cara, não tem que pôr, mas precisa ter audiência, porque se não tiver audiência não vende. Coloca o Chaves, porque o Chaves é condição sine qua non. Todo mundo quer o Chaves, todo mundo gosta do Chaves. O horário é colocar o Chaves. Claro que de madrugada, a pessoa vai acordar de madrugada para ver o Chaves. Ou seja, estou usando o Chaves como exemplo aqui, porque ele foi um monstro de audiência por onde ele passou, seja na Televisa, seja no SBT, seja em qualquer emissora que transmitiu o Chaves, ele sempre conquistou e abarrotou audiências. Hoje, o que significa ter audiência? Significa a gente cuidar do que a gente do que a gente faz nas redes sociais. Não adianta, pô, Jafferton, eu odeio rede social, não gosto de aparecer.
não sou de fazer nada. Cara, eu sei, tudo bem, não há problema. A maior parte das pessoas ainda não é. Ainda não é. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu vou falar muito sobre isso aqui. A audiência é uma das duas maiores coisas, uma das duas únicas coisas que a gente tem que cuidar hoje para cuidar de todo o resto. Se a gente tiver, como eu falei, a gente tiver uma estrutura muito boa de negócios, fizer bons negócios, comprar por um preço muito barato, se a gente tiver um plano de ação infalível, se a gente tiver ali uma estratégia realmente única, inédita, matadora, a gente sabe que vai dar certo, se não trabalhar a audiência. E o outro ponto que eu vou falar daqui a pouco, aquilo vai nos dar 1 a 2% do resultado que a gente gostaria que desse. Entendeu? Então, é injusto com o nosso trabalho, é injusto com o nosso esforço, correto? Não interessa o que a gente faça aqui. Cara, todo mundo aqui é bom no que faz. Todo mundo aqui é muito bom no que faz. Todo mundo aqui vende todo dia. Todo mundo aqui pega, a pessoa pôr na nossa frente, ela vai comprar da gente. Por quê? Porque a gente é dedicado, a gente é honesto, a gente é íntegro, a gente faz o trabalho certinho, a gente não abusa de uma fragilidade de um potencial cliente. Muito pelo contrário. Nós somos profissionais, todos nós aqui somos profissionais que qualquer empresa gostaria de ter. Estou falando sem falsa modéstia. Todos nós aqui. Qualquer empresa gostaria de ter a gente. Por quê? Porque nós somos, sim, muito corretos, nós gostamos de trabalhar, nós gostamos de gente, mas enfim, se a gente não cuidar da nossa audiência, não aumentar a nossa audiência, a gente vai deixar muito recurso e muita oportunidade fora do nosso raio. Então, quando o Instagram, o Facebook, principalmente o Instagram e também o YouTube, começaram a ter uma crescente muito grande, várias fichas começaram a cair. A principal delas foi uma só. Se você tem um perfil no Instagram, você tem um canal de TV que é seu. Se você tem um canal no YouTube, você tem um canal de TV que é seu. Se você tem um perfil no Facebook, você tem um canal de TV que é seu. Você não pode negligenciar a audiência nesse canal. Porque se você negligencia, vai parecer que você é um canal que às 3 horas da tarde, se alguém quiser assistir, está fora do ar. Não tem programação. Correto? Por isso que quando a gente fala de marketing digital, a gente fala muito você tem que ter lifestyle, você tem que mostrar a tua vida, você tem que ter vários stories, 10 a 30 pelo menos no dia, porque para manter programação. Quando você mantém programação, você cresce a audiência. Se você não faz isso, a tua audiência é pequena. O que os grandes players do mercado fazem hoje? O Brasil é o país, depois eu até passo no grupo esse gráfico. O Brasil é o país que mais compra de acordo com influenciadores digitais. De acordo com o que esses caras falam, entendeu? O Brasil, vou repetir, é o país que mais compra de acordo com a opinião de influenciadores digitais. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque beira uma doideira, né? Beira uma doideira. Vou dar 2 exemplos para vocês. Muito sério, mas sim, vou expor isso, escancarar isso, para vocês terem uma noção do peso que é isso. A Anitta, ela faz parte, eu não sei se ainda faz parte ou se ela saiu, mas enfim, ela faz parte da equipe de decisões de marketing da Ambev. A Ambev é a empresa que detém a distribuição das maiores marcas de cerveja do mundo. Então, e ela não ganha um salário para isso. Ela quis receber em ações da Ambev. Por quê? Porque a imagem dela faz com que ações da Ambev se venda mais coisas, as ações valorizam e elas, então, portanto, o ganho dela é ela que define. Tudo certo. Hoje, a Anitta assinou algo parecido para fazer parte do conselho do Nubank. Isso tem criado um choque dentro do público do Nubank, porque ela tem trazido, a intenção é ela trazer a galera popular, que veio de onde ela veio, de Honório, do subúrbio, para se identificar com o Nubank. Só que muita gente que tem muita grana aportada no Nubank já declarou que vai encerrar conta porque a Anitta não representa eles. A Anitta é baixaria, a Anitta não tem régua, a Anitta dá relaxo, a Anitta, enfim. Muito bem. Eu quero dizer com isso, tudo isso aumenta a audiência da Anitta. Tudo isso, as empresas que se associam a ela nesse sentido, querem a audiência que ela tem. Correto? Então, com mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais e por aí vai. Então, tudo que a gente tem que fazer, está provado, é aumentar a audiência. A audiência só aumenta com conteúdo. Mesmo que o conteúdo não seja bem produzido, com uma iluminação legal, com um texto bem arquitetado, com um ambiente bonito, isso aí
na verdade, o peso disso é muito leve, perto do que o conteúdo em si pode trazer de audiência. Quanto mais audiência a gente cria, ou seja, quanto mais a gente expõe o que a gente pensa, expõe o que a gente vende, expõe o que a gente tem nas mãos de solução, quanto mais a gente expõe, mais audiência a gente cria. Quando as pessoas fazem parte de um grupo de audiência nosso, tem mais coisas. A gente tem que começar a se questionar todos os dias. O que eu posso fazer para aumentar a minha audiência um pouco mais? Eu tenho minha live, o Play. O Play agora vai sofrer uma mudança de horário. Talvez ele não vai ser todos os dias, ele vai ser, ou talvez eu leve ele para a noite, 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, enfim. Mas eu tenho 179 edições de Play, mais 74 que eu fiz num grupo de mentoria. Todas elas com assuntos diferentes, voltados a desenvolvimento pessoal, voltados a vendas, voltados a isso aí. Eu quero fazer uma conta, 179 mais 74, então tem 253 plays. É play, hein? Entendeu? Para que eu faço isso? Se eu não ganho um centavo com isso, não ganho agora. Eu faço isso para aumentar a minha audiência. Quando eu digo o que eu penso, eu aumento a minha audiência. Entendeu? E depende, se eu crio uma audiência gigantesca e falo uma frase que a minha audiência não gostou, eu perco a audiência. É o caso da Anitta com o Nubank. O Nubank está ganhando alguma audiência e está perdendo outra audiência. Correto? Então questione-se diariamente. O que eu posso fazer para aumentar a minha audiência um pouco mais? Saiba onde a sua audiência põe a atenção dela. É exatamente lá que você precisa estar. E aqui eu coloquei uma pessoa vendo o celular porque o brasileiro fica quase 10 horas por dia nas redes sociais. Isso é pesquisa. Então, se as pessoas estão nas redes sociais, no celular, o tempo todo, isso já é comprovado, significa, meus amigos, que o nosso cliente está a um braço de distância da gente. Olha só, a Mari falou a verdade. O nosso cliente está a um braço de distância da gente. Não interessa se ele está na mesma cidade, se ele está na Austrália, se ele está no Japão, se ele está na Europa, se ele está em São Paulo. O nosso cliente está a um braço de distância da gente. Desde que a gente saiba aproveitar a atenção do nosso cliente, no nosso prospecto, no caso, o potencial cliente. Quando a gente consegue aproveitar essa atenção dele, a gente fomenta a audiência. Para que se tem uma audiência grande? Para que se busca ter audiência grande? Simplesmente para você buscar a segundo ponto, a segunda única coisa, que é a reciprocidade. Uma vez que você tem audiência, é desumano com você, é desonesto com você, você segurar informação, você segurar conteúdo, você segurar sabedoria, você segurar coisas com você que você fica com cisma de soltar. Porque, vou soltar isso aqui de graça? Poxa, eu vou falar e meu concorrente vai ficar sabendo que eu sei isso aí, ou que eu penso assim, ou que eu reajo assim. Olha só, existe uma frase chamada deixe o rio fluir, let the river flow. Quem viu com essa frase, que pela primeira vez que eu ouvi, foi o Marçal, Paulo Marçal. Por que ele fala isso? Porque quando você deixa o rio de dentro de você fluir para fora, fluir para outras pessoas, a sua fonte nunca para de criar. Sua fonte passa a ser inesgotável. Aí eu gosto muito de dar o exemplo das cataratas de Iguaçu. Se você já foi nas cataratas de Iguaçu ou em alguma outra cachoeira, você vai ver que é uma loucura, porque aquela água não para nunca de chegar e descer e aquilo nunca enche e parece uma mágica. É uma coisa mais encantada. Você pensa, meu Deus, como o senhor foi caprichoso aqui. E se você vai numa represa, você vê que aquilo tem que ser cuidado, tem que ser limpo, precisa de um cuidado muito maior do que uma catarata, do que uma cachoeira. Porque numa represa, tudo que você represa seca. Tudo que você deixa fluir vive em construção, vive em reposição. Então, a reciprocidade ela vai acontecer à medida que você soltar informações de dentro de você e colocar à disposição da sua audiência. E digo mais, de graça. Porque quanto mais pessoas entenderem que você tem dado informações que beneficiam a vida deles, que beneficiam os negócios deles, que protegem eles de fazerem maus negócios, inclusive com você, e que fazem com que eles sejam mais bem-sucedidos do que eles querem ser, você ativa uma reciprocidade na cabeça deles que faz com que eles queiram comprar de você. É diferente do que a gente quer quando a gente quer vender. Todo dia a gente quer vender. Todo santo dia a gente acorda querendo vender, é óbvio. Agora, quando alguém vem querer comprar da gente, a situação é extremamente mais confortável. Quando alguém topa e quer comprar da gente,
é um termômetro para a gente entender em que ponto está a nossa reciprocidade. Como a gente tem ativado a reciprocidade na vida das pessoas. E olha só, todos os dias saia da cama pensando em ativar a reciprocidade em ao menos uma pessoa. Se ativou a reciprocidade em uma pessoa, em seguida na próxima. Ativou a reciprocidade nessa próxima pessoa, em seguida na próxima. E com as redes sociais, não tem como a gente ativar a reciprocidade de uma pessoa só. Por quê? Porque se você tem conteúdo, se você deixa vários stories ali, se você faz lives, se você faz alguma coisa que chama atenção, que sai do convencional, se você tem programação, para quê? Para você trabalhar sua audiência, se você tem programação, se você está sempre ali, a sua audiência está crescendo. Só que se você tem informações relevantes ao ponto de proteger a sua audiência, ao ponto de fazer com que a sua audiência queira você, você ativa a reciprocidade na vida dessa audiência. E quanto mais você ativar a reciprocidade na vida dessa audiência, mais ela vai querer fazer alguma coisa por você. Falei do Marçal agora há pouco, ele faz muito isso. Ele aumenta a audiência dele, aumenta. Chega ali perto do 1 milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas assistindo. E ele solta, ele chamou de códigos, ele solta cada código, um melhor que o outro, e aquilo você para pra pensar e fala, é verdade, faz sentido o que esse cara está falando. E ele tem métodos de hipnose muito bem arquitetados, ele hipnotiza a gente com aquilo que ele faz e de repente ele solta um curso por R$7. Você fala, se eu não comprar um curso desse cara por R$7, eu não tenho vergonha na minha cara. Entendeu? E ele faz mais ou menos, se metade desse 1 milhão de pessoas compram esse curso por R$7, a gente está falando de 3,5 milhões de reais em uma live. Entendeu? Mas por quê? Porque criou uma audiência muito grande e ficou ativando a reciprocidade nessa pessoa todo santo dia. Muita gente faz isso. E faz isso de boa, faz isso que é uma técnica. Faz isso porque entendeu que à medida que você aumenta a sua audiência, à medida que você tem um canal no YouTube, ou então um perfil no Instagram e um perfil no Facebook, ou tudo isso, quanto mais você coloca conteúdo nesses canais, mais a sua mensagem chega a outras pessoas. Quanto mais a sua mensagem chega a outras pessoas, de coração, essas pessoas vão, de alguma maneira, elas vão querer, elas vão pedir pelo amor de Deus para comprarem de você, para fazerem parte da sua vida, para mostrarem para as pessoas que elas são suas clientes também. Entendeu? Quando a gente comprou a mentoria do Pablo, a gente já deu muito dinheiro pro Pablo Marçal, só para você saber. O ano passado, a gente comprou o método IP, a gente fez o método IP, que é um método muito bom dele. 3 dias de imersão, a gente fez online. A gente comprou a mentoria 12K. Enfim, nessa brincadeira toda aí, ó. Bom, depois tem que fazer as contas aí, mas foi uma boa grana, Mas, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente comprou, a Ju e eu nos inscrevemos na mentoria 12K, no dia seguinte, aliás, no mesmo dia, eu postei nas minhas redes sociais que nós éramos 12K. Eu senti orgulho de falar que eu era 12K. Porque numa audiência de mais de 1 milhão de pessoas, apenas 12 mil iriam comprar, sabe? Então ele trabalha muito bem isso aí. E aí foi bom para minha clientela saber que eu fiz parte dos 12 mil clientes dele. Ó que nível chegou, correto? Então, quando a gente chega nesse nível de criar uma audiência tão grande e ativar a reciprocidade tão fortemente nessa audiência, essa audiência quer comprar da gente, independente do que a gente venda. Pode ser balão, pode ser roupa, pode ser carro, pode ser aula de dança, pode ser curso, pode ser mentoria, pode ser consultoria, pode ser baralho cigano, pode ser o que for, desde que você pode vender pirulito na rua, algodão doce, não interessa, desde que você tenha audiência e ativa a reciprocidade nessa audiência, boa parte dessa audiência vai querer comprar de você. Ela não vai se sentir bem e não comprar de você. É por isso que eu digo que a gente pode ter a estratégia mais rebuscada, mais incrível, mais sensacional, mais acima da média, mais assertiva, mais econômica, com ROI maior do que pode existir. Se não tiver audiência e reciprocidade, não vai rolar. Thaís tá aí, tudo bem, Thaís? Tudo jóia? Deixa eu dizer uma coisa, eu vi a Thaís aí, lembrei de uma estratégia do Jean. Foi fazer o último lançamento da Caju Brasil, uma estrutura cinematográfica, um negócio padrão Netflix, uma qualidade incrível e tudo mais. E meteu promoção para quem estivesse online, correto? Para quem estivesse ao vivo. Ó, você vai concorrer e algumas coisas você vai ganhar só de estar ali ao vivo, entendeu?
Uma galera ganhou mentoria comigo, que ele me contratou, pagou para mim para eu dar mentoria para as lojistas. Algumas que estão ali ganharam viagens que fizeram agora semana passada, viagens para resorts incríveis, maravilhosos. Enfim, é uma reciprocidade incrível, correto? Fora o volume de vendas que aconteceu no lançamento. Porque algumas promoções maiores só entrava na promoção quem tivesse comprado ali no lançamento. Então, criou-se uma audiência, e a Caju Brasil é muito boa nessa história de marketing, né? Cria-se uma audiência e começa-se a trabalhar expectativa em cima dessa audiência para ativar a reciprocidade. Essa galera da Caju, por exemplo, eu estou usando o Caju Brasil porque eu estou vendo a Thaís aqui na sala. Eles fazem live, não sei se são 2, 3, 4 vezes por semana ou 5 vezes por semana. Eu sei que todo dia eles têm lives fechadas para os lojistas. Para ensinar o lojista a fazer marketing, para ensinar o lojista a trabalhar redes sociais, para ensinar o lojista a trabalhar com branding. É inacreditável. Coisas que outras marcas, mas não estão nem aí com isso. Outras marcas querem vender só. Entendeu por que a Caju é a maior do Brasil hoje? Porque eles ativam a reciprocidade numa audiência grande. Entendeu? Então não tem como dar errado. Se a Caju Brasil, por exemplo, fala assim, meu amigo, ó, eu lancei, o preço é tal e você compra, não ia vender o tanto que vende. Entendeu? Não ia. Isso é comum. Eles só vendem e impactam o quanto impacta o mercado, porque eles têm uma audiência gigantesca, eles usam muito bem a estrutura que eles têm para isso, contratam influencers realmente gigantes, pessoas globais e acabou. Criou audiência, ativou a reciprocidade, lançou. É o tripé, entendeu? Então, o que a gente pode fazer hoje para criar audiência, aumentar nossa audiência, aparecer mais, entrar como autoridade no assunto que a gente vende? Não interessa o que a gente venda. Como eu falei, a gente pode vender cartela de 30 ovos a R$10. Se a gente for autoridade, a galera vai querer comprar mais da gente do que de outras pessoas. Correto? Então, que nível de autoridade a gente pode criar com essa história de deixa o rio fluir? Deixando toda a nossa verdade sair nas redes sociais e impactar a vida de mais pessoas, independente do que vão pensar da gente, principalmente porque isso é um bloqueio que atrapalha a gente crescer. O que a gente pode fazer hoje para aumentar a nossa autoridade? E o que a gente pode fazer para ativar reciprocidade na vida dessa audiência? Então, as duas únicas coisas que, na minha opinião, no século XXI, quem prospera faz com extrema competência, e aquelas marcas que eu falei ali, as marcas mais valiosas do mundo, elas fazem isso há muitos anos, as duas únicas coisas são essas. Você aumentar a sua audiência todos os dias e ativar a reciprocidade em pelo menos uma pessoa por dia. Depois que ativou a reciprocidade de uma pessoa, bora ativar na outra, bora ativar na outra, e bora ativar na outra. Quando você vê, tem um canavial de gente pedindo para comprar de você. E aí entra você ser acessível, você ter relacionamento, você ter carinho com as pessoas, você olhar no olho das pessoas, você entender que você, como eu falei agora há pouco, você é acessível, você é normal. Quando você tem muita informação e impacta uma audiência grande com essa muita informação, você fica celebridade. Não adianta, você fica celebridade. E mais um traz o outro, é inacreditável, é uma coisa que explode, não tem como segurar. Só que aí você fica intocável. E aí que está o erro. Quanto mais acessível você é, mais reciprocidade se ativa na vida das pessoas. Então, voltando agora no início de tudo, vai. O que a gente pode fazer para a gente refletir? Para trabalhar esses dois parâmetros, esses dois universos ao nosso favor a partir de agora. O que a gente pode fazer para aumentar a nossa audiência dentro das marcas que a gente representa, dentro das nossas soluções, dentro das promoções que a gente faz, o que a gente pode fazer para aumentar a nossa audiência? Sempre vai girar entre educar, entreter e divertir. Se a gente tem informação para educar, entreter e divertir, elevar o nível de consciência dos nossos prospectos, a gente aumenta a audiência. Aumentou a audiência, tá bom, agora o que eu posso fazer para ativar a reciprocidade? É servir. O que ativa a reciprocidade na vida das pessoas é servir. Servir, 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 servir. Quanto mais você serve pessoas, mais pessoas te devem coisas, entre aspas. Mais pessoas têm, entre aspas, de novo, obrigação de fazer alguma coisa por você. Então, é servir, servir, servir. Audiência, servidão. Audiência, servidão vai ativar a reciprocidade em muita gente. E aí é muita gente querendo que você dê certo. É muita gente querendo que você venda mais. É muita gente querendo que você fique rico. É muita gente querendo te ver bem. Aí não tem como você segurar mesmo que você não queira. Você vai prosperar. Entendeu? Então, é basicamente isso aí que eu acho que a gente tem que trabalhar todos os dias, senhoras e senhores.